Vergonha! Oi, galera. Não sei que horas estarão vendo esse vídeo, mas desde já, né? Quero agradecer a quem, né? A quem eu quero agradecer? Eu quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite, sem filtro. E dizer que não farei esse vídeo aqui com o propósito de viralizar e etc. Mas sim de fazer o que eu sempre faço. De contar minhas aventuras da vida pra quem gosta de ouvir, né? Quem sempre gostou de acompanhar. E dessa vez não seria diferente, né? Usarei o YouTube pra ser tipo um diário, assim como eu uso o TikTok só pra diversão. Vamos começando por aí. Vamos começar do começo também, né? Que é o importante. Desde o ano passado, não, acho que foi desde o ano retrasado, decidi que queria mudar de vida. Tentar algo diferente, recomeçar. E foi quando uma amiga minha falou sobre Curitiba, que ela iria pra cá. E quando eu escutei isso pela primeira vez, eu fiquei... E se? E aí acabei me decidindo que eu viria. Não sei como, não sei onde ficaria, mas viria, porque é assim que eu sou. Decido e faço. Como eu tô fazendo esse vídeo. Ai, tá! Foi quando vivi 2022 daquele jeito, aproveitando os rolês do começo ao fim, começando e encerrando os ciclos e os corre do dia a dia, né? Fazendo o que eu gostava, né? Que era divulgação de evento, trabalhando em evento, indo pra evento, que ela... sendo feliz, né? Mas felicidade incomoda, né? E aí, sempre tinha alguém pra tentar me desmotivar, pra tentar me deixar pra baixo. Foi quando eu resolvo acordar, tomar uma atitude e falar, eu não preciso disso. E desde daí comecei a usar isso como meu mantra. E eu entendi que quando a gente estabelece um limite, a gente implica necessariamente em ser a pessoa ruim. E que isso não é problema nosso. E aí, minha vida mudou. Então, resolvi ser a pessoa ruim, sim. Se isso significa não permitir que os outros façam o que quiserem comigo. Se enquanto eu estiver sendo fiel aos meus sentimentos e valores e ser taxada como uma pessoa ruim, que seja. Prefiro um rótulo que não é meu, digamos assim, do que agradar os outros quando tem pouquíssima gente tentando me agradar. E meus últimos meses em Manaus... Ixi, minha boca tá grudando. Preciso de um gloss. E meus últimos... E meus últimos meses em Manaus foi muito conturbado. Eu tava agoniado pra vir embora. E aí agora, galera, a história vai se dividir em duas partes. Mas bora primeiro começar com a parte leve, que é a Ribeirinha no Sul. Então, gente, logo quando eu cheguei aqui, eu tive um choque cultural. Porque eu descobri que os parques daqui são realmente pra lazer, diversão e passeio em família. Não é só pra fumar. E apesar do que mostravam, o Jardim Botânico não é o único ponto turista daqui. Sim, galera, eu fiquei pasmo também. Mas assim, sendo uma pessoa vinda do interior, a minha única preocupação era saber a taxa de criminalidade. Sempre foi minha preocupação. Sempre chegava nos lugares perguntando: aqui tem muito assalto, aqui é perigoso. Porque no interior, gente, os bandidos, eles só roubam quando a gente tá dormindo na nossa casinha. Eles invadem nossa casa, a gente não tá nem vê quando eles entram, quando eles saem, né? É assim. Aí nos outros lugares não, né? A gente vai estar acordado, vai ser uma filha da... Aí, né? Quero sempre estar preparado. Aí... Agora chegou a parte do vídeo que todos estavam esperando, que era na hora de envolver o nome dos bois. Mas... não usarei nomes reais. Usarei nomes fictícios para evitar latidos no meu ouvido. Então bora continuar. Serei bem específico, então prestem atenção. Gente, eu tô com a impressão que eu tô com um olho maior que o outro. E esse daqui é o olho que tá maior. Eu vou ficar assim o dia inteiro. Ou eu tenho que olhar pra câmera pra fingir que tá simétrico. Tipo, eu tô olhando pra mim agora eu tô olhando pra câmera. Eu não sei pra onde olhar. Vou ficar de olho fechado. Logo quando eu cheguei, eu tava ficando com a Tiffany e a Buiu, né?
Ai. Ai, eu lembro de perguntar ou da Tiffany ou da Buiú como era a criminalidade aqui, né? Ai, eles falando que era de boa, que não sei o que era tranquilo, mas também tinha que ficar alerta, não sei o que. Aí, foi quando, acho que foi na semana do Natal ou Ano Novo, eu pedi umas coisas na Shein e simplesmente, quando minhas compras estavam chegando, elas são extraviadas. Pois é, minha compra foi roubada e agora olha o rolê. Lá no Iranduba era assim, quando minhas coisas estavam chegando, só notificava que estava a caminho e depois notificava que eu tinha que fazer a retirada. Já era uma coisa bem rápida. E aqui eu imaginei que não seria diferente. Aí tá, foi quando eu pensava que não ia nem chegar a tempo, acho que a tempo do ano novo. Aí tá, foi quando foi dia 30 ou dia 31, nem lembro. Ah, foi dia 31. Já era o último dia pra me receber. Foi quando de manhã recebo uma notificação do correio falando que minhas compras já tinham chegado em Curitiba e já tava saindo pra ser entregue. E isso era umas 9, 8 horas da manhã, por aí. E logo quando eu vi a mensagem, eu imaginei que não ia demorar de chegar aqui em casa. Aí foi quando eu já saí daqui e fiquei lá na frente de casa esperando, né, bem bonita. Aí foi quando esperei. Deu meio-dia, eu ainda tava lá na frente, nada de aparecer. Apareceu só um cara do correio de moto. Eu fui lá com ele, né? Aí. Tipo, como é de 2 andares aqui, dá pra ver o começo da rua ao fim da rua. Aí eu vi ele vindo assim, aí eu já saí descendo, os caras ficam correndo lá. Eu, moço, é aqui. Aí ele parou numa casa ali na frente. Aí eu fui lá com ele, moço, é aqui. Eu acho que o senhor tem uma encomenda pra mim. Aí ele, eu acho que não. Como sabes? Aí ele falou bem assim, é pacote? Aí eu falei, sim. Aí ele, isso aí é com o cara do carro. Aí eu, tá, entendi. Ok, bom dia. Aí eu fui me embora. Aí voltei pra cá, já tava estressadíssimo, com ódio no coração. Aí vim pra cá, deitei, né? Cochilei quando foi umas 3, 4 horas. Recebo outra notificação do correio, tipo dizendo que tava próximo da minha casa já. E aí tinha um link pra acessar e ver a localização em tempo real. Aí eu falei, nossa, que chique. Aí né? E tipo assim, né, já fui saindo. Quando nessa que eu recebi essa notificação, já fui saindo aqui de casa. Aí quando eu tava chegando lá na frente, eu vejo o carro do correio passando direto, bem rápido. E eu lembro de ver 2 caras dentro do carro, tipo, rindo assim, sabe? Sem a farda, né? Porque o pessoal, eles têm a fardinha deles lá, né? Aí foi quando eu estranhei. Aí foi quando eu entro no link de localização em tempo real. Aí tipo tivesse bem aqui na esquina de casa. Saí pra ir lá, porque já tava demorando muito. Saí pra ir lá ver. Fui lá na esquina, não vi nada. Rua deserta. Aí eu fiquei, ué. Aí junto com o link tinha uma opção de mandar mensagem. Foi quando eu mando mensagem. Demora uns minutos. Some. Fica fora do ar. A localização em tempo real. E aí entrei, desisti. Aí fiquei, eu acho que foram embora, já acabou o turno deles. Aí quando foi umas 6 horas, só o nomezinho lá, sua compra foi extraviada. E daí você já tirou uma conclusão, né, de como é a segurança aqui. Eu não digo assim, é perigosíssimo. Mas assim, em todos os lugares que eu já fui, tanto em parque, centro, shopping, rua, eu quase não via segurança ou policiamento. Aí eu ficava, eu e meus botões. Será se é porque não é muito perigoso ou é porque eles só saem pra resolver uma coisa específica e voltam e acabou.
né? Aí eu fiquei assim, em dúvida. Né? Mas em outras questões como emprego, infraestrutura, etc. Gente, eu não sei avaliar uma cidade. E nessas questões eu achei ótima, pra mim tá muito bom. E na questão do emprego ainda, coisa que lá em Manaus era muito difícil pra mim por ser o primeiro, aqui eles pedem, chamam, sem mesmo ter experiência, etc. E outra coisa que eu achei bem legal é que aqui de vez em quando tem evento de emprego. Sim, evento de emprego, o nome se chama Mutirão da Juventude. Várias empresas se juntam pra distribuir empregos, que é, sabe quem é pra capacitado pro caô, hein? Aí tá, né? Eu lembro que eu fui nesse evento, achei bem legal até. Né? Achei tranquilo, eu tava bem nervoso, porque eu nunca tinha feito uma entrevista na minha vida. E eu não sabia nem o que falar, né? Mas aí, esse dia eu acordo 5 horas da manhã e passo das 5 até as 8, 9 horas vendo vídeo no TikTok de como seria, né? Pra me preparar e etc. Tanto que no dia eu fiz 3 entrevistas. Não sei se não me ligaram ainda, porque meu DDD ainda é do Amazonas, né? Por pensarem que eu tô aqui só de passagem. Ou porque eu não fui passado mesmo na seleção, sabe? Mas tudo bem, né? Sabe? Quando uma porta se fecha, a outra se tranca. A vida não é um morango não, galera, mas tamo aí, firme e forte, nem tão firme, nem tão forte. Mas aqui, galera, não é nada do que já me falaram. E falaram muita coisa ruim, muita coisa negativa sobre aqui. Tanto quanto as pessoas e os rolês, ouvi muita coisa ruim. Que eu tava até com medo de fazer a escolha ruim de vir pra cá, né? Porque acho que foi faltando 2 meses antes de eu vir pra cá que eu comecei a pesquisar, né? Pra ver se eu ia me familiarizar, só pra me familiarizar antes com o lugar. Ter uma noçãozinha assim. Fui pesquisando no TikTok, fui pesquisando pelas amigas minhas que já vieram pra cá. No TikTok eu vi, assim, comentários neutros. Minhas amigas não tiveram pena, falaram que aqui não tinha nada, era chato e... Ai, gente, sabe? Mas, gente, nossa, desde quando eu cheguei aqui, eu amei muito. Os rolês são coisa de doido, gente. Não é como em São Paulo, que não dá pra acompanhar, mas é como se fosse uma Praça da Saudade da vida, do mundo invertido. Uma Praça da Saudade da Deep Web, uma coisa assim, né? Lembro uma vez que eu comentei no Twitter que a Praça da Saudade tinha tipo uma vibe de quando o Percy Jackson, no filme Percy Jackson Ladrão de Raios, foi pra um lugar em Las Vegas e eles começaram a comer flor de lótus e eles não tinham noção do tempo. Vibe também daquele filme da Viagem de Chihiro, quando ela se perde dos pais delas e começa a aparecer os espíritos da noite. Mano, é assim, mas só que o rolê daqui, ele é tranquilo, entre aspas, né? Porque, gente, imagine aquelas pessoas mais diversas possível, aquele pessoal de filme mesmo. Tu pisou no centro, tu vai encontrar esse pessoal tudinho. Puta, emo, gótico, maloqueiro, gótico. Vai ter esse pessoal tudinho. Mas todo mundo curtindo seu rolê, os caras lá, a gente aqui. E assim, desde quando eu cheguei, eu não fui destratado por nenhum curitibano. Vamos começar por aí. E daqui, galera, vamos começar com os trabalhos. Que é o tratamento VIP que eu tive, né? E Marcos, por que tratamento VIP? Então, gente, eu tava sem ideia pro título desse vídeo. E aí, eu tava no Twitter, rolando a timeline, quando eu vi um meme muito engraçado. Que era com nós é tratamento VIP, violência, ignorância e poucas ideias. Aí eu fiquei... Parece minha vida, velho. Como eu falei lá no começo do vídeo, ou no meio, não lembro, que usarei nomes fictícios. Mas eu serei bem específico quando eu estiver falando de cada um deles. Vamos começar pelo começo, de novo. Porque tem, como eu falei, tem vários começos. Essa história tem vários caminhos, né? Mas todos eles, eu acabo aqui. Saindo da casa e morando sozinho, graças a Deus. Aí, tá.
como eu fui parar lá no Covil das Serpentes. Em 2022 eu já estava decidido que eu viria pra cá, né? Então comecei a me preparar para essa mudança. Mas não só eu, como outras duas amigas minhas, sem ser a Tiffany e a Buiu. Eram outras duas amigas minhas de Manaus. E aí a gente já tinha conversado sobre como a gente viveria, né? Dividindo as despesas, aquela coisa básica de morar com amigos, pra ficar de boa com todo mundo. E eu sempre tive uma boa relação com elas. A gente tinha muito em comum, tipo a depressão. E aí, uma das duas amigas minhas, ela recebeu uma proposta de emprego e veio antes pra cá. Aí a outra ficou lá comigo, porque a gente já tava certo de vir, de organizar tudo em 2022 pra em 2023, esse ano, vir em janeiro, morar junto já. Todo mundo se juntar aqui, se encontrar aqui. Mas aí, devido a algumas situações que estavam acontecendo lá, eu já estava ficando muito sobrecarregado, eu resolvi vir antes. E foi quando eu comecei a conversar com a minha amiga, tipo, pra gente adiantar esse processo aí. Mas aí ela começou a falar que tinha muita coisa pra resolver, não sei o que não era assim. Aí eu já tava assim, notando algumas coisas, tipo, que ela já tava dando incertezas, tava assim, uma coisa talvez, tava me dando um talvez, respostas em talvez. Ela falava um monte de coisa e eu só entendia, talvez, eu vá. E eu não, eu já tava decidido que eu queria vir. Foi quando, nesse período de tempo, eu sempre postava, né, que viria me mudar, que eu vinha pra cá. Foi quando a Tiffany, ela já tava aqui com a Buiu, aí ela me mandou mensagem quando viu, né, fazendo aquela propaganda, falando que aqui era tudo de bom, que aquela coisa. E aí eu expliquei a situação, que eu tava com as minhas amigas, de incerteza, mas que eu tava decidido e que tá. Aí ele falou que eu poderia ficar aqui com eles, que se eu quisesse eu até pudesse morar aqui com eles e até elas chegarem aqui. E aí eu já estava decidido que queria vir antes do Natal. Mas devido às complicações dos preços das passagens na época, em dezembro, dezembro vocês sabem que é foda de viajar. Aí eu fiquei, eu acho que eu posso ir ano que vem, sim. Foi quando a Tiffany e a Buiu, né, começaram a fazer pressão. E aí, mano, tu não vai vir não, vem logo te embora, que a gente vai ter um Natal, um Ano Novo, tudo, não sei o quê. Mas só que não dependia só de mim, né? Como eu falei, o preço das passagens estava muito caro. E com a pressão deles, com a minha ansiedade e desespero, dei um jeito e consegui vir. E na época ele pediu pra me trazer 2 iPhones, que seria dele e da Buiu. E aí, nem desconfiei de nada, que era por isso que ele tava fazendo essa pressão toda. Quando eu falava, não, vou só no início do ano que vem mesmo. Ele, não, vem logo, não sei o que vai ser legal. Foi quando ele fala, né, pra me trazer esses iPhone. E eu nem me toquei, né? Trouxe na pureza. E aí, nas primeiras semanas, a Tiffany sempre foi muito boa em sustentar o personagem que só me aturava. As únicas vezes que eu sentia que ele gostava de me ter por perto era nos rolês, quando eu fazia graça, como se eu fosse um macacão de circo. Mas é típico daquela gentinha, tipo que fala, GLS, povo animado. E aí quando eu fazia as mesmas gracinhas com ele, ele vinha, apaga isso, para de gravar. Me brigava, me chamava atenção. E com a Buiu era a mesma coisa, mas só que ela sempre foi uma pessoa bipolar. Então ela conseguiu sustentar a tolerância dela só nos primeiros dias. Mas ela sempre estava tão insatisfeita com a vida que ela tinha, sempre tão negativa, sempre tão tensa e reprimida. E por um lado, eu sabia de onde vinha esse comportamento dela. E eu até tinha pena, né, de besta. Falava quando queria, brincava quando tava afim. E eu sempre respeitava o espaço dela, por na verdade não saber como ela reagiria. Se reagiria
positivamente ou negativamente a qualquer interação que eu fazia. E aí foi quando eu comecei a me lembrar do porquê eu tinha começado a me afastar dela antes dela vir pra cá e antes de eu vir pra cá, né? Quando tava todo mundo lá. E aí era por esses mesmos motivos, porque eu não sei e nem gosto de lidar com pessoas agressivas ou ignorantes. Quando a Tiffany me conta que o Spike tava vindo morar com a gente também, e aí no dia 10 a gente se mudaria todo mundo junto pro novo apartamento, porque nesse daqui não daria todo mundo. Bem Noé chamando os bichos. Aí tá, no dia 30 que o Spike chegou de manhã, eu saí de tarde pra ir pra... Saí de tarde ou de noite pra ir receber a professora Helena lá no novo apartamento. Aí o Spike ficou comigo e a Buiu. Aí no dia seguinte já era o rolê do ano novo. Aí nesse rolê, a Tiffany leva o Spike e a professora Helena pro apartamento novo e deixa eu e a Buiu lá na casa da amiga do Fragmentado. Dizendo que no outro dia ia voltar lá com a gente pra almoçar e tal, né? Porque era posse do Lula também, né? Aí, tá! Foi quando ficou eu, a Buiu e o Fragmentado. E a Buiu já tava de cara fechada, porque ela tava dizendo que eles tinham combinado da gente amanhecer curtindo, todo mundo junto e tal. E do nada a Tiffany chega só avisando que já ia embora, né? Aí eu só... tá, né? Aí foi quando ele fala, né, pra gente ficar lá e que ele ia no outro dia. Foi quando amanheceu, a gente descobre que ele não vai mais. Aí lá vai eu e a Buiu dar um jeito de ir pra casa. E aí já era dia 1º e dia 10 a gente tinha que entregar o apartamento. E aí ficou eu e a Buiu aqui, eu e ela e as bipolaridades dela. E aí quando eu comecei a ficar desconfortável para deixar ela confortável, foi quando a Buiu começou a reclamar da Tiffany sobre o quanto ela gostava de priorizar quem ela tinha preferência, do quanto ela mudava com outras pessoas. E quando ela chegava de cara fechada, eu sempre tentava arranjar de algum jeito de quebrar aquele clima chato e tenso que ela emanava. Foi quando um dia ela pediu pra me comprar uma caixinha de cerveja e eu comprei, né? Pra aproveitar que ela tava de bom humor. Mas era pra gente rachar, né? E até hoje tô esperando a parte dela. Mas pelo visto ela vai fazer que nem ela fez com a minha toalha no show do Wesley Safadão no Rio Preto. Perdeu, disse que ia pagar, depois falou que tava não sei com quem, que ia pegar, depois fez a desentendida, deu a louca e agora tá aqui. Veio embora e não pagou. E mesmo depois de tudo isso, eu sempre tentava ser um bom amigo pra ela, sempre tratei ela bem. Mas eu acho que reconhecer ou considerar todas as coisas que eu fazia por ela não fazia parte dos planos dela, a não ser que você seja alguém que ela tivesse preferência, tal qual falava da Tiffany. E aí, em uns certos dias depois da mudança, convivendo com a Buiu, o Spike e a professora Helena, eu notei que a Buiu e a professora Helena não estavam tão próximas assim. Foi quando eu pergunto da professora Helena se tinha acontecido alguma coisa e ela diz que é ciúme, né? Foi quando eu pergunto da Buiu e ela diz que é por causa da Tiffany e de suas preferências. Aí foi quando, depois se resolveram, conversaram e aí a indiferença voltou pra mim. Só que eu não tinha percebido de primeira que a indiferença voltou pro meu lado. Tanto que uma noite a gente foi sair pra lanchar e aí no caminho que a gente tava indo pro quarto pra trocar de roupa, pego e dou um tapa assim na bunda dela, tipo, bem fraco mesmo. Na brincadeira, assim como ela faz as brincadeiras dela comigo de me dar um tapa às vezes. Sem mal nenhum. Aí eu falo, bicho, agora tua bunda vai ficar na nuca, né? Porque era na mesma semana que ela tinha começado a academia, né? Aí logo depois do tapa eu viro assim, né? Pra pegar minhas coisas. Só foi eu virar que eu só sinto o tapão assim na minha nuca. Tipo, muito, muito forte. E fez um barulhão, tanto que o Spike começou a rir lá de fora.
Aí eu olhei pra cara dela assustado, assim, e sem reação, sem jeito, né? Eu falei, ai, doeu. Ai, e ela, sim, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Tipo, era só falar. Olha, não gosto desse tipo de brincadeira, não faz mais. Eu, naturalmente, como qualquer pessoa normal, não faria. Mas ela simplesmente virou e me deu um tremendo de um tapa. Que nem minha mãe me bateu daquele jeito. Nunca na minha vida ela me bateu daquele jeito. Né? Foi quando eu perco todo o desânimo de ir. Eu nem fui lanchar esse dia, né? Fiquei bem mal. Aí no outro dia ela veio falar comigo. Aí ela notou que eu não tava falando tanto com ela. Aí ela, ai, desculpa, amigo, não sei o que. Foi sem querer. Eu não ia te dar um tapa daquele jeito. E tipo assim, aquilo realmente me deixou muito chateado. Porque como eu falei, nunca, nem minha mãe tinha me batido daquele jeito. Aí tudo que eu queria falar pra ela eu não consegui. Porque eu sou uma pessoa muito emotiva e chorona. Então eu só consegui falar, olha, eu realmente não gostei e nunca minha mãe me bateu desse jeito. Aí eu comecei a chorar. Aí ela falou, ai, desculpa, não sei o quê. Aí foi quando eu nem falei mais nada também, porque eu odeio chorar na frente dos outros, eu odeio demonstrar fragilidade. E aí, desde esse acontecimento, eu resolvi tratar ela do mesmo jeito que ela me tratava. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente não se falava mais, mesmo morando no mesmo teto. E ainda dormindo no mesmo quarto. Já minha relação com o Spike começou a estremecer logo quando a gente se mudou e ele se juntou com o Léo Dias. E tu sabe como é, né, mano? Se um macho incomoda muita gente, dois machos incomodam muito mais. E eu comecei catando como eram as peças quando o Spike lança. Ah, comentei que vocês iam chegar hoje, eu e a Buiú, e aí disse que tu ia dormir aqui com ele. Aí o Léo Dias falou bem assim, ixi, mano, vem logo tu, não, dorme tu aí mesmo, tu é doido, não sei o quê. Eu fiquei bem assim, ouvindo aquela conversa dele. Tipo, em onde que em sã consciência eu iria pro dormir na casa com um cara que eu nem conhecia. E aí, tá! Foi quando eu comecei a perceber o envolvimento deles, né? E eu achei incrível como homens adoram facilmente outros homens. Gente, vocês precisavam ver como ele ficava quando via o Léo Dias. Só faltava abanar o rabo. Por isso que eu botei o nome dele de Spike. Porque ele era um cachorrinho do Léo Dias. E aí... Enfim. E foi quando uma vez... Foi quando num dia aí ele parece que cai em um golpe, sofre um golpe e fica liso. Né? Aí tá, né? Ele fica, tá liso, tá liso. Aí foi quando, e numa noite queria muito beber, né? Ai, tô doido pra beber uma cachaça, não sei o quê. Aí ele me chama pra gente rachar uma cachaça, né? Aí tá, a gente vai lá no mercado, quando vê, bicho, a bofe só tinha R$ 3. Lá vai eu pagar a cachaça. Mas tá, né? Na noite ele fez nossa caipirinha, bebemos e guardamos a cachaça pra beber mais no final de semana. E o Léo Dias não parava em casa, porque de vez em quando ele dormia na casa da namorada dele. E aí, às vezes, o seu Zé e a Tiffany falavam pra mim dormir lá na cama dele, né? Já que eu não tinha ainda comprado a minha. E conforme os dias iam se passando, eu começava me desentendendo com o Spike mais e mais. Ainda mais por causa da louça, ele sempre querendo me dar ordens, me tratando como criança. E eu sabia das minhas obrigações e estava total ciente das regras que tinham em cima do fogão, que era sobre a organização, limpeza e etc. Mas quando tinha a louça deles, quem disse que alguém falava alguma coisa? E aí, devido a essas situações chatas que estavam começando a se agravar, eu comecei a me calar. E eu, calado, cuidado que tem coisa errada. Foi quando eu paro de estar na pureza também com o Spike. E aí comecei a cortar quando ele vinha de gracinha pro meu lado. Quando numa noite eu ouvi os meninos falando que o Léo Dias não ia voltar pra casa, ia dormir na casa da namorada dele.
E aí eu fui lá pra cama dele dormir. Foi quando o Spike, sem perca de tempo, prontamente veio dar a informação que o Léo Dias tinha deixado. Léo Dias disse que não te quer dormindo aqui, na cama dele. Fiquei igual aquele meme da Carol Conká. E aí eu me senti um lixo. Aí eu falei, mas ele não tá aqui. Aí continuei lá deitado. Nossa, mas eu fiquei muito mal. Aí eu levantei de madrugada e fui deitar lá no quarto que eu dividia com a Buiú. E voltei a dormir no chão. Porque eu era o único na casa que não tinha cama. E até isso o Spike ganhou de mão beijada. Agora uma observação, que não deve ser ignorado. No dia anterior a esse, Léo Dias e Spike fizeram caipirinha pra eles e não deixaram nem um pouco pra mim, muito menos me ofereceram. E Spike não se deu trabalho nenhum de contar pro Léo Dias que foi eu que tinha comprado aquela cachaça. Fora as vezes que ele comia da minha comida, deixando só um pouco ou literalmente nada pra mim. E eu não tenho nenhum problema em dividir, eu não sou egoísta. Mas a partir do momento que me privam de alguma coisa, não acho que eu não faria igual. Quando você começa a bater de frente com esse tipo de homem, ele começa a fazer sua caveira pros outros, como ele provavelmente tenha feito pra Tiffany. E não o suficiente, ele foi falar mal de mim pras minhas próprias amigas, que moram aqui também. E mesmo assim me mantive em silêncio, porque eu sabia que não podia contar com a Tiffany, porque preferiria ele, né? Por que será? Tanto que às vezes a Tiffany, quando ia sair com a professora Helena, chamava o Spike, mas não me chamava. Às vezes chamava a Buiú também e não me chamava. E eu já tava começando a ficar bem chateado, porque eu percebi que tava ficando numa casa com 5 pessoas, mas eu tava sozinho, porque todos ali tinham muito em comum e aí eu ficava sobrando. Quando a professora Helena às vezes vinha falar comigo, perguntar do porquê eu tava tão calado. E eu falava que eu não gostava de ser tratado como criança. E aí ela começava a vir com aqueles papos motivacionais, namastê, falando que eu tava absorvendo coisa que não era problema meu e não sei o quê. E que se ela tivesse feito algo era pra eu falar. Mas também eu falei pouco, porque como sempre, eu gostava de deixar as pessoas confortáveis e eu desconfortável. Sendo que eu aguentava o mau humor de todo mundo ali, mas quando era eu que tava de mau humor, eles viravam a cara pra mim, me tratavam com indiferença. Então o jeito era ficar na minha. E a professora Helena, quando eu tava com o Spike, era sempre tão conversante, tão risonha, que às vezes só bastava eu chegar no mesmo ambiente que o assunto se cessava. Eu achava uma graça. E o seu Zé é o único que eu achava mais decente de lá, porque nas primeiras semanas ele me tratou super bem. E depois mudou da água pro vinho. Me brigava quando eu demorava no banheiro, não deixava eu assistir muito a televisão. Eu só demorava no banheiro ou assistia a televisão quando não tinha ninguém lá. E eu sempre ficava calado, pensando tipo, ele é dono da casa, ele pode. Mas, tipo assim, todos nós estávamos dividindo as despesas iguais. Então eu não vejo motivos de ter menos privilégio pra usar alguma coisa. Até porque eu não tava pagando menos que ninguém ali. Foi quando já tava começando a se aproximar o final do mês e eu já não tava 100% bem naquele lugar. Confortável, né? E aí eu atravessei 50 camadas de orgulho e resolvi desabafar tudo pra minha mãe. Até então ela não sabia que eu tava dormindo no chão, que ninguém falava comigo direito e várias outras coisas. E aí a gente começou o processo pra me sair de lá. E aí resolvi já não contar pra ninguém, até porque eu já não fazia nem diferença ali. Tinha vezes que todos saíam e não me chamavam. E na única noite que a gente saiu junto, fomos pro centro. Eu tava bem animado de mostrar um barzinho que eu amo, que é o Santa Não Soy. Aí a gente, na vez que era pra gente ir conhecer ele, tava fechado nesse dia. E aí nesse dia que a gente foi, nessa noite que a gente foi, tava aberto. E aí a gente tava passando bem na frente já, aí eu falei, sugeri pra gente entrar, né? Aí todo mundo, não, eu que não vou entrar aí, bora conhecer outro lugar. Nossa, eu me senti péssimo. Aí fiquei foda-se também, né? Porque nesse dia eu já iria sair com outros amigos meus. Foi até na noite que eu fui conhecer a Verdun. Quando eu tava saindo, indo embora de manhã, eu acabo topando com o Spike, seu Zé e a Buiú, com 2 amigos nossos que tinham acabado de chegar também. E aí
foi quando o Spike fala: e aí, tu vai inteirar o Uber? Mano, literalmente, na noite anterior, antes de todo mundo sair, né? Eles já iam sair, mas não tinha me falado nada. Eu tinha perguntado: e aí, vocês vão sair? Aí até a professora Helena tinha falado: ah, acho que sim, porque era o último dia dela aqui, né? Ela já ia embora no dia seguinte. Nesse dia eu tinha acabado de me arrumar cedo, e aí eu já vinha pro centro encontrar os meus amigos lá no centro, né? Foi quando eu já tava indo no Uber e a Tiffany fala pro Spike vir comigo. O menino foi, e quem disse que ele inteirou? Paguei o Uber sozinho e não falei nada. Pra de manhã ele vir com aquela graça dele lá falando pra me inteirar. Ah, mano, acorda. Eu falei logo que meu celular tava descarregado. Sou besta também. E aí os meninos ainda estavam meio bêbados, né? E mexendo com uns caras lá, nada a ver. E foi quando eu conheci uma querida junto com eles. Estavam se comportando igual aqueles adolescentes no fundamental. E a Buiú tava com aquela simpatia e educação de cavalo que ela tem, né? E aí ela se afastou e depois ficou eu e o seu Zé conversando com a menina. Nesse momento eu analisei um pouco o seu Zé enquanto a gente conversava com a menina e eu percebi que ele talvez pudesse ser uma pessoa decente e o único da casa. Mas depois de uns dias me enganei de novo. E aí a Tiffany já não sorria, já só reclamava, só postando indireta no grupo da casa, falando que ia começar os paredão lá. E como eu já tava no processo de sair da casa, tava a própria bicha muda já. Foi quando completa um mês lá, e aí tava começando a se aproximar o dia do pagamento das contas, que era aluguel, condomínio, luz, internet e o rancho. E aí, como eu não tinha pretensão já nenhuma de ficar lá, já tava com o pé pra fora praticamente, eu não me vi na obrigação de pagar um mês inteiro, sendo que eu ia pagar tá, vão ficar lá com meu dinheiro e eu não tô nem lá, acorda. Aí eu ia pagar só o que eu já tava consumindo. Eu consumi, na verdade, consumi muito. Luz e internet. Porque já a comida quem comprava era eu, a minha própria comida era eu. E aí foi no mesmo tempo que aconteceu o assalto na sorveteria da minha irmã e da minha mãe. E aí resolvi usar essa desculpa pra não deixar nada explícito que eu iria sair, porque eu tenho certeza que eles iam cobrar tudo. E eu quis, né, pelo menos pagar o que eu já tava consumindo, que era luz e internet. E aí ia dar uns R$ 103, se não me engano. Foi quando a Tiffany queria, porque queria que eu desse 180. E eu fazendo todo aquele migué, né, pra não parecer suspeito que eu tava pra sair. Aí eu falei, né, que tinha acontecido tudo aquilo e que eu não ia conseguir dar tudo isso e que era pra ele explicar pro seu Zé, né. Aí ele falando: tu não falou que tua mãe ia ajudar, manda ela dar um jeito, eu não vou falar nada pro seu Zé não, até porque eu que te trouxe pra cá. Foi quando eu mando mensagem pro seu Zé e ofereço 150. E ofereci foi muito, né, é porque a única coisa que eu pegava deles era arroz e óleo, é porque até minha comida eu já comprava e ainda tinha que guardar na mala, porque os bofs que não estavam nem me comendo acabavam. E aí seu Zé aceitou. E aí pagaram as contas, né? E quando foi de noite, todos eles saíram pra fazer rancho. E quem disse que me chamaram pra jantar? Mas eu já tava em paz, tava nas nuvens, sabe? Porque eu já tava praticamente faltando um dia pra sair, que era na quinta-feira isso. Quando foi na sexta-feira de manhã, eu saí, excluí todo mundo das minhas redes sociais. E aí depois de umas horas aí, só a mensagem da Tiffany. Tipo, bem preocupada. Oi, o que aconteceu? O Léo Dias disse que tu saiu da casa. E o que aconteceu? O que na verdade não aconteceu. E ai, esse Léo Dias sempre tendo alguma coisa pra falar. E mesmo depois de tudo que eu falei sobre eu sair de casa pra evitar situações desagradáveis, fiquei me perguntando: o que faz essas pessoas acharem que eu ficaria vivendo assim lá, sem ninguém falar comigo, sem ninguém me respeitar ou me levar a sério? E aí eu só vim aqui lembrar que não era eu que estava preso com eles, era eles que estavam presos comigo.